Depois que a Crytek trabalhou no Far Cry 1, como eu abordei no vídeo do Far Cry, depois dá uma olhada lá, ela acabou assinando um acordo com a Electronic Arts para desenvolver seu novo jogo, que era nada mais e nada menos que Crysis. Crysis de 2007 foi uma verdadeira revolução no mercado de PCs. Ao invés da Crytek se acomodar com a base do Far Cry 1, eles resolveram criar uma nova engine deles. Assim, eles fizeram a CryEngine 2 para maximizar todas as ideias do Crysis. Em Crysis, o jogador luta contra inimigos norte-coreanos e extraterrestres em vários ambientes em uma ilha e ao redor dela. Ele expandiu o conceito de liberdade de gameplay abordada no Far Cry original, tendo aqui no Crysis mais liberdade ainda nos ambientes para o jogador abordar os inimigos. O jogo tinha gráficos muito à frente de seu tempo. Os efeitos de iluminação e distância de renderização eram melhores do que qualquer jogo da época, e demorou muito para ser superado. Você precisava também de um baita de um PC para rodar. Crysis era tão à frente do seu tempo que isso causou até confusão na hora de nomear as configurações gráficas do jogo, porque a configuração muito alta do jogo era muito à frente dos outros jogos da época. A configuração alta também era muito melhor do que os outros jogos. Só na configuração média é que o jogo ficava rodável nas máquinas medianas da época, e mesmo assim a configuração média do jogo era muito boa. Essa confusão acabou afastando alguns jogadores de PC que sempre querem jogar os jogos na configuração mais alta que o jogo oferece. Você pode pensar que esses problemas do jogo ser pesado demais para rodar fosse preguiça ou trabalho mal feito da Crytek, mas isso está longe de ser verdade. Essa crítica de trabalho mal feito serve para jogos como Cyberpunk 2077, que foi lançado cheio de bugs, e os problemas de desempenho do jogo era por trabalho mal feito da CDPR. Já Crysis era realmente pesado porque a equipe tinha muita paixão no jogo que eles estavam fazendo, e entregaram o melhor que podiam em todos os aspectos, incluindo obviamente os gráficos, que era, como eu não canso de falar, muito à frente do seu tempo. Crysis marcou o fim dos jogos AAA exclusivos para PC. Ele foi lançado logo após o PS3 e o Xbox 360 chegarem ao mercado. E foi um dos últimos jogos de tiro que foram feitos pensando exclusivamente nos PCs. Crysis e a sua engine eram projetados para levar o hardware da época ao seu limite, sem ter que se preocupar em encaixar o jogo em consoles atrasados tecnologicamente. Crysis fez tudo isso com um orçamento de 22 milhões de dólares e vendeu mais de 3 milhões de cópias. Esses números do Crysis podiam ter sido maiores, já que a pirataria da época afetou muito as vendas do jogo no PC. Para você ter ideia, esse tipo de jogo igual ao Crysis vendia 4 a 5 vezes mais nos consoles do que no PC. Tudo por causa da pirataria absurda da época que ocorria no PC. Crysis, desde o início, foi pensado como uma trilogia de jogos, mas devido ao esforço do primeiro Crysis e a decepção da pirataria absurda que o jogo sofreu, a Crytek começou a repensar se deveria continuar desenvolvendo jogos exclusivos para PC. Com isso, surgiu o Crysis Warhead de 2008, novamente exclusivo de PC, que serviu para a Crytek testar se os jogos exclusivos de PC ainda tinham alguma relevância comercial suficiente para justificar uma exclusividade para a plataforma. Crysis Warhead foi uma expansão autônoma do jogo de 2007, que segue a história do Crysis original, mas de uma perspectiva narrativa diferente. Por ser uma DLC standalone, o jogo acabou sendo mais linear do que o seu antecessor, além de já não ser tão chamativo graficamente quanto o primeiro Crysis, até porque alcançar isso novamente seria muito difícil, ainda mais em um jogo menor como esse. A coisa mais frustrante do Crysis Warhead foi que o jogo acabou vendendo 1,5 milhão de cópias. Deu lucro, mas novamente foi super pirateado, o que frustrou ainda mais a equipe da Crytek. Com essa frustração, a Crytek decidiu não fazer mais jogos exclusivos single player para PC, e focaria esses jogos nos consoles, mas ainda manteria versões para PC, mas não teria mais exclusividade. Com o foco agora maior nos consoles, a Crytek começou a desenvolver uma nova versão da CryEngine, a CryEngine 3,
focando na otimização do desenvolvimento de jogos para consoles, e obviamente eles estavam preparando terreno para o Crysis 2. Crysis 2 foi lançado em 2011 para PC, Xbox 360 e PS3. Como o Crysis 2 sairia para os consoles, a primeira mudança que houve no desenvolvimento do jogo em comparação ao Crysis original foi que os gráficos não iriam atingir o limite gráfico dos PCs daquela época. Isso porque o foco do jogo era os consoles, que não eram lá muito poderosos se comparados aos PCs da época. Essas restrições impostas pelo poder dos consoles fez com que a produção do jogo fosse irregular, com a equipe tendo que remover várias coisas que não rodariam nos consoles, como muitas interações nos cenários e cenários destrutíveis. Crysis 2 se afastava do ambiente da selva em uma ilha tropical do primeiro jogo, para um cenário de guerra urbana mais sombrio, ambientado na paisagem urbana destruída de uma futura Nova York em 2023, 3 anos após o evento do primeiro jogo. Essa mudança, obviamente, foi a Crytek vendo o sucesso que jogos de tiro como Call of Duty fazia na época, então ela achou que esse era o caminho. Uma coisa interessante é que no meio da produção do jogo, eles pensaram em ambientar o jogo no Rio de Janeiro. Talvez fosse mais interessante do que aquela Nova York futurista deles. Se você acha que a Crytek já tinha sofrido muito com Crysis 1 e Warhead, ela sofreu novamente aqui com Crysis 2. O jogo acabou tendo uma versão beta vazada antes do lançamento, o que foi mais uma grande decepção para o pessoal da Crytek em relação ao PC. Mesmo que o vazamento tenha provavelmente sido vazado por alguém de dentro da empresa, o fato dessa versão vazada ter sido compartilhada aos montes irritou muito o pessoal da Crytek. Mas mesmo com tudo isso, muitos jogadores apoiaram a empresa, o que amenizou muito esse acontecimento. Até por isso, esse vazamento não é muito citado hoje em dia. Uma das coisas na gameplay que foi mudada quando o foco de Crysis virou os consoles foi a linearidade do jogo, que em contraste com as áreas abertas do Crysis 1, parecia um grande retrocesso. O fato de ele tentar ser uma experiência mais roteirizada e fechada no estilo Call of Duty desagradou muitos jogadores. Em comparação ao Crysis 1, Crysis 2 não tinha a mesma confusão nas configurações gráficas do PC, sem aquele problema delas serem nomeadas de maneira errada. Isso no Crysis 2 não teria muito problema se acontecesse, já que o salto gráfico do Crysis 2 não se comparava ao do primeiro. Crysis 2 vendeu mais de 3 milhões de cópias, mais ou menos a mesma coisa do Crysis 1, mas o Crysis 1 era exclusivo de PC, já Crysis 2 também estava nos consoles, então parece um número ruim, mas se for para pensar, Crysis foi o primeiro jogo da série a chegar nos consoles, então muita gente fugiu do jogo por não querer jogar o segundo jogo antes do primeiro. Outro fato sobre as vendas do Crysis 2 é que o jogo foi o mais pirateado de PC em 2011, com cerca de 3,9 milhões de downloads. Para você ter uma ideia, ele foi mais pirateado que Call of Duty, FIFA 12, Portal 2 e Battlefield 3. Todos esses jogos foram menos pirateados do que o Crysis 2. Ainda em 2011, a Crytek resolveu lançar o primeiro Crysis para o PS3 e Xbox 360. Para esse relançamento do primeiro jogo, a Crytek usou a CryEngine 3, que já rodava nos consoles, e fez o Crysis 1 rodar nela. Com isso, ele mantinha boa parte da base tecnológica do Crysis 2. Ele não conseguiu fazer jus graficamente ao lançamento de PC, mas era melhor que Crysis 2. Ainda em 2011, 2 meses antes do lançamento de Crysis 2, a Crytek começou a trabalhar no Crysis 3, jogo que fecharia a trilogia. O orçamento de desenvolvimento do jogo foi significativamente menor do que o de Crysis 2, já que recursos e mão de obra foram realocados para desenvolver outros 2 jogos que a Crytek estava trabalhando, que eram Homefront 2 e o Rise: Son of Rome. Como resultado disso, apenas cerca de 100 pessoas trabalharam no jogo durante seus 23 meses de desenvolvimento. O orçamento do jogo foi de cerca de 66 milhões de dólares. Para você ter uma ideia, Crysis 2 foi feito em 38 meses e foi feito por 150 pessoas. A ideia do Crysis 3 era ser um híbrido entre Crysis 1 e Crysis 2, ter partes lineares para os jogadores dos consoles e partes mais abertas para os jogadores de PC. Isso não era só sentido na gameplay, mas também nos ambientes que tentavam ser o melhor dos 2 mundos. Crysis 3 acabou sendo mais uma evolução do Crysis 2,
um Crysis 2.5 do que necessariamente um jogo que inovasse de verdade. Crysis 3 era um bom jogo, mas não trazia nada de novo. Com Crysis 3, parecia que a Crytek tinha perdido aquele ímpeto que criou o Far Cry e o primeiro Crysis. E infelizmente, o jogo foi um fracasso comercial, vendendo cerca de 2 milhões de cópias apenas, menos do que os 2 jogos anteriores da trilogia. Com isso, a franquia acabou indo para a geladeira por um bom tempo. Em 2020, tivemos Crysis Remastered, que trazia o jogo original para os consoles da época, Switch, PS4, Xbox One e também chegava ao PC. Essa remasterização apresentava novos recursos gráficos, efeitos e ray tracing baseado em software. Essa versão teve alguns problemas que no começo acabou desagradando os jogadores. Além do fato desse jogo ser uma remasterização do Crysis 1 de Xbox 360 e PS3, e não do Crysis original de PC. Além também dessa remasterização ter deixado um nível do jogo de fora, que foi colocado depois com atualização. Em 2021 tivemos o Crysis Remastered Trilogy, que trazia, além do Crysis Remastered, a remasterização do Crysis 2 e 3. Novamente, os novos remasters tinham boas melhorias e dessa vez eles foram lançados sem nenhum problema ou polêmica. E sobre o futuro da série Crysis, bem, em janeiro de 2022, a Crytek anunciou o 4º jogo da franquia. O jogo está em seus estágios iniciais de desenvolvimento e nenhuma informação extra foi falada. Sinceramente, eu não sei se tem espaço para a franquia Crysis hoje em dia não, porque tirando o Doom, nenhum jogo de tiro single player conseguiu prosperar nos últimos anos. Somente COD e Doom se mantém, além dos outros milhares de jogos somente multiplayer. Então para mim, ou Crysis 4 faz uma campanha incrível ao ponto de vender milhões, ou ele vai fracassar. Porque Crysis não pode ser apenas um jogo legal. Existe todo um legado que ele precisa manter, inclusive um legado gráfico. Se Crysis 4 sair e não tiver um baita gráfico, isso será uma decepção para muita gente. Não porque essas pessoas só se importam com gráficos, não, mas porque Crysis nasceu na vanguarda tecnológica. Se ele não manter isso, será uma decepção. E baseado nos últimos jogos da Crytek, eu particularmente não coloco expectativa nenhuma nesse jogo. Sinceramente, para mim, Crysis é um jogo fruto do seu tempo, e que nunca mais haverá nada igual, nem com o novo Crysis, nem com nenhuma outra franquia. Mas então é isso, pessoal, comentem aí qual o Crysis favorito de vocês. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Cristo sempre, e até a próxima.